Oi, gente, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 18 de agosto de 2025, hoje meu review é de um novo livro, tá? O Mundo de Sofia. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro de filosofia, um breve histórico rapidinho e daqui a pouco eu faço o resumo para vocês, tá? Esse livro ele foi me passado ele em 1999, quando eu tinha 19 anos, eu estava no primeiro ano de faculdade. E meu professor de filosofia passou esse livro para mim. O meu pai, que tinha estudado Ciências Sociais, em 1998, ele tinha também esse livro em casa. E aí, olhando aqui os meus livros, aí eu resolvi dar uma lida nele mais uma vez, né? E aí eu lembrei da, dos assuntos, né? Bom, do que fala de fato esse livro, O Mundo de Sofia? Ele é um romance filosófico, ele foi publicado em 1991 e ele combina uma história de mistério, uma introdução da história da filosofia. Então, a protagonista, né, o próprio título já leva, né, é a Sofia, chama-se Sofia Amundsen. É uma garota, ela mora na Noruega, ela tem 14 anos e ela começa a receber algumas cartas misteriosas de um filósofo. Esse filósofo chama-se Albert Knox. E as primeiras perguntas que ele faz é: quem é você? De onde vem o mundo? E se a gente parar para pensar, essas perguntas nós sempre fazemos para nós mesmos. Sempre estamos fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, esse livro, ele alterna entre a vida de Sofia, as lições de filosofia, os princípios filosóficos, quem é esse Alberto que está enviando essas mensagens, né? Alberto, ele explica de forma bem simples as principais ideias, os principais pensadores, os pensadores pré-socráticos, os filósofos contemporâneos, Sócrates, Aristóteles, o antes, o depois, os pré-socráticos, Tales, que chama-se Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles. Ele vai pegando todas aquelas partes, né? Filosofia medieval, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a ideia, os filósofos do Renascimento, Descartes, John Locke, Kant, filosofias mais um pouco mais contemporâneas, Karl Marx, Darwin, Freud, Sartre, né? E aí, o mistério da história é que enquanto ela aprende filosofia, ela descobre que Alberto parece fazer uma história escrita, né? Um major que escreve para sua filha Hilde e aos poucos Sofia percebe que talvez seu mundo seja apenas uma ficção criada por esse autor. Ela ali com 14 anos ela começa a duvidar das coisas. São pensamentos, são ideias que para nossa realidade, para nossa sociedade, a gente não tem essas ideias com 14 anos, salvo em alguns casos, né? Então, quais são os temas principais desse livro? A origem do conhecimento, a busca pelo sentido da vida. A origem do conhecimento, quando ele começa a falar, ele fala ali dos filósofos da natureza, das físicas, né? Como surgiu, se veio do pó, se era da água. Depois ele vai caminhando ali por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, a busca pelo sentido da vida, a liberdade, o destino, a realização, a ficção também, né? Bom, e aí vem o desfecho. No final, Sofia e Alberto, eles tentam escapar desse controle do Knag. Eles vivem numa espécie de libertação filosófica. Só que assim, o livro, ele deixa aberta uma reflexão sobre o que é real, sobre o papel da curiosidade na vida. Você sabe que nós, quando crianças, perguntamos muito, né? Pensamos muito. E conforme nós vamos envelhecendo, essas perguntas elas vão caindo por terra. Então é importante a gente pensar nesse livro Mundo de Sofia e ver quem somos nós no espaço-tempo. Então esse livro, ele começa na parte 1 com quem é você? De onde você vem? De onde vem o mundo? E aí, esse mistério começa. Sofia, ela começa a receber algumas cartas misteriosas, perguntas filosóficas, que faz com que o coração dela acelere, bate mais forte. E aí, o conceito é que a filosofia começa com a curiosidade e a capacidade de se surpreender. Por exemplo, quando a gente vê algo novo, já a gente adulto, talvez não tenha tanta surpresa, mas uma criança, ela sempre está em surpresa. No capítulo 2, na parte 2, fala do Jardim do Éden.
que é uma metáfora que só as crianças e filósofos mantêm a capacidade de se admirar com o mundo. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã, estava no Parque do Ibirapuera, estava com meu filho, e ele olhou para o lago e falou: pai, vamos sentar aqui para dar uma olhada nesse lago? Cara, pra gente é só um lago, mas na hora que a gente senta, a gente vê os raios solares pegando ali, os patos nadando naquele lago, o clima, a natureza, o ambiente mais gostoso. Então, nesse momento eu me surpreendi. Eu me senti no Jardim do Éden, né? Então, a ideia do Jardim do Éden, que conta aqui, é que a filosofia, ela volta, é o voltar a ser criança, mas voltar a ser criança no pensamento. Na parte 2, já fala já da filosofia antiga, né? Dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaximenes. A ideia central é procurar explicações racionais para a natureza, né? Ou seja, de onde vem? Do ar, da água, e aí começa a ter aquelas passagens, os mitos, do mito ao logos, né? Fala um pouco de Demócrito. Demócrito, ele pega bem aí Demócrito, tá? O criador do atomismo, né? Tudo é formado por átomos e vazios. Fala do destino, a mitologia nórdica, né? O destino e o determinismo. Será que nós estamos realmente destinados? Será que eu não posso lutar contra isso? Thor, por exemplo, vai caminhando por esse caminho. E quando ele fala da mitologia nórdica, vai tendo ali um contraste com a filosofia grega. Depois vai para Sócrates. O método socrático, né, que é aquele método tradicional do Ocidente, que é de diálogos e perguntas. E aí vem aquela grande frase de Sócrates: só sei que nada sei. A busca pela verdade através da reflexão, e aí eu deixo algo no ar. Será que realmente existe a verdade? Será que tudo isso que nós vivemos, nós estamos vivendo de uma matrix? Já em Platão, tem a teoria das ideias, o mundo sensível / imperfeito versus o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Fala da alegoria da caverna, né, daqueles homens que estão presos dentro de uma caverna e quando sai, vai olhar o céu, o sol, ver o mundo de uma forma plena. E fala também em Platão da importância da razão, né? Lembrando que a própria ideia da razão, ela pode meio que basear e mudar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de grupo para grupo, tá bom? E aí vem Aristóteles. Aristóteles, através do pensamento empírico, de observação do mundo real, da classificação dos seres vivos e o principal, que é aquilo que mexe comigo, a virtude como equilíbrio, o famoso justo meio. Na parte 3, fala do helenismo, o estoicismo, né, que é conforme a razão, viver conforme a razão, aceitar o destino. Aí é um pouco complicado, né, porque eu aceito o destino, não posso mudar isso. Então é uma ideia do estoicismo, aceitar como a vida é. O epicurismo, a busca de prazeres moderados, a ausência de dor. Isso também é uma coisa muito difícil, que se você é um ser humano, você vai ter dor para sempre. O ceticismo, a dúvida constante. O neoplatonismo, eu travo para falar isso, que é a ideia do uno, né? Então ele vai caminhando, vai gerando, vai criando expectativa na Sofia, fazendo com que a Sofia ela venha a mudar quem ela é, né? A ela perceber quais são os meios de se viver corretamente. E ela até começa a entrar em um conflito com a sua mãe, porque a mãe acha que ela está tendo um caso, que ela está recebendo cartas de amor, na verdade é outras coisas, né? Quando o autor ele vai para a Idade Média, deixa eu segurar aqui, quando o autor ele vai para a Idade Média, já fala ali de Santo Agostinho, da conciliação, a conciliação entre o cristianismo e Platão. Fala também da conciliação entre o cristianismo e Aristóteles, isso é extraordinário. Depois a filosofia moderna, né, o Renascimento, você sabe que é a ideia do iluminismo, da valorização do homem, da ciência, da arte, é um momento em que há uma, entre aspas, ruptura do poder da Igreja Católica, né, que perdurou toda a Idade Média. Vem para o Barroco, o racionalismo, aí começa Descartes, penso logo existo, ou seja, se eu penso eu existo. Depois vem aí Spinoza, Deus e natureza como a mesma coisa. Para uns a natureza é Deus,
para outros, Deus é a própria natureza, então começa a caminhar por isso. Aí vem o empirismo. Locke, a mente é uma tábula rasa, e David Hume, o conhecimento ele vem com a experiência sensorial. Então, vai passando por esses caminhos, chegando ali no conceito mais iluminista da combinação com a razão e a experiência, como é o caso de Immanuel Kant. Fala-se também nesse livro de liberdade, de moral, de autonomia, até onde realmente somos livres, até onde o meu pensamento está ligado à ideia da moral, até onde vai a minha moral, até onde vai a minha autonomia. Na parte 5, que diz respeito aí aos séculos XIX e aos séculos XX, aí já entra mais na ideia do romantismo, a importância da imaginação, dos sentimentos. Isso remonta um pouco ali, aquele aquele físico, Albert Einstein, né, que fala sobre a importância de imaginarmos, a imaginação tem que estar em primeiro lugar, né? Depois vem, só que ele não cita Albert Einstein, tá? Eu que estou comentando aqui sobre essa importância. Depois vem o idealismo alemão, Hegel e a dialética, né? A tese, a antítese e a síntese. Depois o materialismo e a evolução. Marx, a luta de classes e o materialismo histórico. Charles Darwin, a teoria da evolução. Na luta de classe de Karl Marx entra ali aquelas ideias socialistas, esquerdistas, né? Na teoria da evolução de Darwin já entra aquela ideia de superioridade, aí parte ali para a psicanálise, Freud, o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, depois vai para o existencialismo, né? Sartre, a ideia da liberdade, da responsabilidade. Será que o homem está condenado a ser livre? Será que ser livre é ser condenado? E aí, no finalzinho ali, vai indo, na parte 6, o mistério é revelado, né? Sofia e Alberto descobrem que são personagens criados por Albert Knag para sua filha Hilde. E eles tentam escapar do controle do autor, né? E no final, Alberto ele vai deixando a reflexão sobre a realidade, a ficção e a liberdade. E aí, gente, esse livro, O Mundo de Sofia, a Companhia das Letras, né? É um livro que eu acho extraordinário. É um livro que você é introduzido na filosofia de uma forma gostosa, de uma forma suave. Você não precisa ficar lendo autores, partes mais técnicas. Ele vai explicando por cima ali e você consegue ter um entendimento bem fácil, tá bom? Então fica a dica, O Mundo de Sofia, como leitura. Tem um pouco mais aqui de 500 páginas, mas é uma viagem que você faz não só na leitura, mas para dentro de si, conhecendo quem você é no espaço-tempo. E a pergunta que fica é, quem é você? Tudo bem? Obrigado, forte abraço e vamos continuar seguindo em frente aí até onde Deus quiser. Abraço!